Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Curute do Carvalho. E peço a vocês que, se gostarem do vídeo, por favor, deixem um like, se inscrevam caso não sejam inscritos, ativem as notificações do canal para não perderem nenhum vídeo, compartilhem e, é claro, fiquem à vontade na seção dos comentários. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os estágios de luto da Red Pill. Sabe os 5 estágios do luto, que é muito comparado com o consumo da Red Pill também, como a gente viu no filme Matrix e como a gente já discorreu também com outros criadores de conteúdo em live, né? Com aqueles gráficos e tudo mais, para quem acompanhou a live do Kodama e a live com o Léo Laser e o Caio, do canal Atitude Alpha. Então, o primeiro estágio é a negação, né? O cara ele começa a se rebelar contra o conteúdo porque ele não acredita que é tão ruim assim, e é também uma forma de proteger o próprio ego, né? Como eu já falei a vocês, o ego ele é muito autoprotetivo porque ele se põe em prioridade sempre. O seu ego é você, tá? Para quem estudou o básico de Freud ali, que está meio ultrapassado, mas ainda tem muita coisa interessante, né? O seu ego é você, é a sua autoproteção, e ele é muito medroso. Então, quando ele vê alguma coisa que abala meramente as fundações ideológicas do próprio ser, ele começa a tentar evitar isso das melhores formas que ele conseguir, né? E a primeira forma que ele encontra de fazer isso é negando, dizendo que não, nem todas são assim, ou isso é um absurdo, esses caras estão falando besteira e tal. Então, esse é o primeiro estágio, é a primeira resposta que todo e qualquer ser humano vai ter em contato com a Red Pill. Lembrando, a Red Pill é o conteúdo somente, tá? Não tem estado emocional nisso aí. Os fatos não se comunicam com as emoções, são as emoções que se comunicam com os fatos. Lembrem-se disso em todo o andar desse vídeo. Então a primeira emoção é da negação, como nos estágios do luto. Logo depois vem a raiva, que é a famosa Red Pill Rage, que aí o cara ele começa a ver que os argumentos eles são fatos, né? Que são congruentes com a realidade. E aí ele começa a ficar nervoso, não só por ele ter sido um miqueinha, mas também por ele estar revoltoso com o mundo, né? Novamente, o ego de novo. O ego ele é sempre responsável pelas emoções, porque essa é a forma que ele tem de se comunicar com o mundo. E o ego ele nunca vai admitir que a culpa é dele, ele sempre vai jogar isso pra fora, tá? Como diria o Kodama em seus vídeos, o ego é como se fosse um farol que ilumina pra fora e ilumina pra dentro. Sabe aqueles faróis de navegação muito visto em filmes? Então, ele ilumina pra dentro e ilumina pra fora também. Pra fora é a projeção que o ego faz, pra dentro seriam as demandas emocionais, né? Seriam as comunicações que a pessoa tem com os fatos. E a raiva, né, sendo expressada dessa forma, é a maneira que o ego tem de ficar projetando a luz de dentro para fora. Como um farol faz, né? A luz ela fica dentro, mas ela é projetada para fora. Então o cara está com raiva, na verdade, porque ele não aceita, porque ele queria que fosse diferente. E é isso que a gente vê aqui na machosfera, né? Isso, um monte de cara cheio de ódio, principalmente a galera mais chegada no tradicional conservador, que perde as estribeiras. Você vê no conteúdo. O cara ele xinga pra caramba, ele levanta a voz. O nome do canal dele, né, geralmente tem alguma coisa com fúria, com rage, sei lá o quê. E essa é a comunicação do ego consigo mesmo, tá? É a luz de dentro. Dá pra ver que o cara ele se expressa dessa forma, porque essas são as emoções liberadas dentro dele. Então essa é a luz que está sendo projetada, né? Que começa dentro, ilumina dentro e vai para fora. Logo depois vem o estágio de barganha, que na minha opinião é onde a maioria de vocês está concentrado, tá? Dá para perceber isso nos comentários. Eu diria que 80% não só do meu canal, mas de toda a machosfera tá no estágio de barganha, que é a tentativa de encontrar uma honradinha, que é com esse argumento de tipo, se a mulher não tiver virgindade, ela não vale de nada e blá blá blá. Cara, virgindade, meu irmão, em que mundo você tá? Virgindade feminina, você tá maluco? Se você quiser virgindade feminina, tu vai ter que entrar na pedopil, mano, porque elas estão perdendo a virgindade com 13 anos de idade. Tu vai cair nessa? Tu vai ser preso? Então, assim, é uma loucura, sabe? E aí surge a Black Pill, que é logo depois, né? Que é o estágio da depressão. E, como eu disse, a Black Pill, ela é um estado emocional e ela nunca vai ser argumento, ela nunca vai ser conteúdo. Os caras que dizem que a Black Pill, o conteúdo da Black Pill... Não existe conteúdo da Black Pill. Só existe Red Pill, só existe a verdade nua e crua. Não existem verdades mais verdadeiras, tá? A Black Pill é o estado emocional ou a postura que o cara toma. Que como eu já fiz vídeos pra vocês, né, inclusive dos meus antigos canais, falando que, olha, a postura da Black Pill é da desistência, mas nunca
a da letargia, de você cair em depressão e se sentir um bosta. Isso aí é death pill, né? A morte pill. Já que vocês adoram tanto pílulas, né? Eu já falei, esse negócio de ficar caído em cima da cama, sem fazer nada que faça você se sentir vivo, é literalmente morte, porque na natureza tudo que tá parado, cara, tá morto. É que nem o zero absoluto, né? O zero absoluto é, fisicamente, o estágio mais próximo de paralisia das partículas. Então é por isso que o cara que ele não tá buscando alguma coisa para desenvolver, ele se sente morto. E quando eu digo se desenvolver, eu não estou dizendo esse papo de guru aí de você pegar qualquer coisa para fazer, desde que você esteja em movimento e acabar se estressando porque não gosta da coisa que faz. Foi como eu postei na comunidade do canal há alguns dias atrás, ou se não foi ontem, né? Aquela frase do Bob Dylan: um homem é feliz se ele acorda de manhã e vai dormir à noite, e nesse meio tempo faz o que gosta. É isso que eu digo para vocês, procure fazer o que você gosta. Então é por isso que a galera da Black Pill, ela se acha acima da Red Pill, né? Um estágio à frente. Porque a maior parte dos caras está na barganha. E logo depois da barganha, inevitavelmente, tem o estágio da depressão. E o estágio da depressão é a Black Pill, entendeu? Como eu disse, a Red Pill ela não é comportamento, ela não é postura necessariamente. Ela é o conteúdo, tá? Depois que você consome ela, aí é que começa a jornada do herói. Exatamente como é no filme Matrix, cara. O Neo, ele consome a Red Pill e aquilo muda a vida dele. E como eu já disse em vídeos, né? Se a Red Pill ela não mudou a sua vida tá idêntica depois da Red Pill, cara, é a mesma coisa que você não ter consumido ela. Porque é inevitável que você haja de maneira diferente assim que recebe uma informação tão valiosa quanto a Red Pill, né? Então, se sua vida não mudou, você não consumiu, você só cheirou, lambeu, observou a Red Pill e seja lá o que for. Você não engoliu ela realmente. Então o estágio de barganha é o seguinte: é a tentativa do ego de fazer as pazes com o mundo, né? Ele percebe que as fundações ideológicas do seu ser foram abaladas, ele tentou se rebelar contra o mundo para resolver o problema e manter as fundações dele intactas, e agora ele tenta fazer as pazes. Porque ele sabe que não vai conseguir resolver o problema, então ele vai tentar buscar uma brecha, um menos pior, né? Vai encontrar uma honradinha menos promíscua, vai encontrar a virgenzinha, ou tentar encontrar, que como eu postei no shorts lá no meu outro canal, né, já tem aí produtos para falsificar a virgindade, que as mulheres põem no pastelzinho de pelo, né, e estoura e aí sai um líquido parecido com sangue, para enganar a trouxa. E muitos dos comentários dos meus vídeos tem sempre um tentando fazer a barganha, tentando encontrar uma brecha ali para ver se ele consegue, né, fazer as pazes com o mundo Blue Pill. E é por isso que a gente vê a maior parte dos canais aí numa mistura de barganha com raiva, né? Reclamando que as mulheres estão muito promíscuas, as mulheres querem ficar no carrossel para depois encontrar o Miqueinha. Beleza, eu entendo que esse tipo de conteúdo é topo de funil e é assim que entram mais caras aqui, né? Mas tem muito cara que está preso nesse tipo de conteúdo, isso eu sei. Porque ainda está tentando saber o que é que as mulheres querem, o que é que elas estão falando. Foi aquele vídeo que eu fiz, né? Sobre a obsessão dos homens com a opinião feminina e o que aprendemos com as análises de vídeo de mulher na internet. Esses vídeos estão no iCard aí, é só clicar no topo superior direito. Eles ficam na descrição automaticamente também, se vocês quiserem, né? É só clicar lá, mais do Coruja do Carvalho, vocês vão encontrar esses vídeos. Então, como eu disse, o ego, ele tem as respostas para o seu ser, né? Porque ele é você. Ou pelo menos ele é uma grande parte de você, uma das 3 grandes partes, como diria Freud. E ele é como um farol, o que ele ilumina para fora, o que ele projeta para fora, ele também projeta para dentro. A mesma luz que ilumina fora, ilumina dentro, entendeu? E se você está consumindo esse conteúdo, se você está curiosinho para saber o desabafo de uma solteira falando que os homens não estão chegando, por que isso? E se você está curiosinho para saber alguma polêmica, algum posicionamento de mulher fazendo mulherzice na internet, delas dizendo que trai mesmo e que o homem gosta disso, e que elas dizem que os homens se esforçam demais para gostar de mulher e não estão se esforçando para chegar nelas, se você está assistindo esse tipo de conteúdo é porque o seu ego tem uma demanda para isso, tá? Tudo que você persegue como ser humano, tá? Tudo que você consome é porque o seu ego demanda, é porque o seu ego quer. O ego domina a maior parte da vida das pessoas, não tem jeito. Então assim, olhe para si mesmo, né, e se pergunte, por que eu estou consumindo esse tipo de conteúdo? Qual é a comunicação, né, que o ego está tendo com esse conteúdo? Por que ele quer isso? Qual o estágio de luto que eu estou?
É barganha, cara. A barganha é o estado mais perigoso. É um dos mais perigosos, na verdade, né? Os intermediários são os mais perigosos. Raiva, barganha e depressão são os mais perigosos, com certeza. Porque a raiva pode levar você a fazer merda contra os outros. A barganha pode fazer você retornar para a raiva, ou mesmo para a própria negação, tá? Então ela é um estágio retroativo, ou que tem poder retroativo. E a depressão ela pode fazer você se churrascar. Então, indo para o próximo estágio, que é a depressão da Black Pill, It's over, bro. Qual é a comunicação? A comunicação é, o ego ele começa a se sentir um bosta, porque ele se enraiveceu, não conseguiu resolver o problema, não conseguiu consertar o mundo, né, para sentir que os fundamentos ideológicos do seu ser estavam intactos. Ele não conseguiu barganhar, tá? O Miqueinha, ele não conseguiu achar uma honradinha, ele não conseguiu ali diminuir os padrões de exigência, para encontrar a melhor honradinha possível que ele consegue. Ele não conseguiu fazer o Lux Maxing dele, não conseguiu aumentar o VSM, ou até conseguiu, mas isso não rendeu os frutos que ele queria. Então a barganha é literalmente isso, né? O cara, ele diminui os padrões de exigência dele o máximo possível para conseguir a negociação, a melhor negociação possível com uma mulher, né? Isso não dá certo porque as mulheres elas detêm o poder de barganha. E elas vão oferecer um lixo para você e não vão deixar que você exija nada. E tem muitos caras que barganham e acabam assumindo demissol, comendo mulher feia, se submetendo a péssimas negociações para satisfazer o ego, porque o ego ele é hedonista. O ego ele é que nem uma criança de 7 anos, cara, que não pensa no futuro, só quer se proteger, só quer acesso ao hedonismo e acabou. Por isso que eu digo que as mulheres elas têm um ego maior, né? Porque elas são mais assim. E aí a depressão vem depois de que o cara ele não consegue, infelizmente não consegue barganhar. Ele vê que mesmo ele entrando em barganha, ele vai ter uma negociação ruim, ele vai se ferrar, e aí vem a Black Pill. Ih, Black Pill, esse aqui é o estágio do homem superior. Não, não é. A Black Pill, ela foi uma confusão proposital dos criadores de conteúdo, tá? Para realmente roubar o conteúdo Red Pill e trazer uma nova roupagem ali para dizer que eles estão na verdade. Até porque a Red Pill ela é muito conhecida pela barganha. E não é. A Red Pill ela é o conteúdo, ela não é o estado. Ela é o que começa a jornada do herói nos estágios de luto, entendeu? Ela não é um estado emocional, ela não é um estágio de luto. Ela é o que faz você começar, ela é o conteúdo. Isso é claro olhando do ponto de vista do filme Matrix, que é o canônico aqui da machosfera, canônico aqui da cultura Red Pill. Isso porque quem cunhou esse termo Red Pill de verdade foram os Pillways, entendeu? Os caras da sedução, que eles vinham com essa ideia de que a Red Pill é a verdade sobre as mulheres. E aí eles diziam que é o seguinte: sabendo da verdade sobre as mulheres, nós podemos seduzi-las de melhor forma, saber como a mente delas funciona, saber que elas não são esses anjinhos que pregam na sociedade e assim a gente vai conseguir ter uma negociação melhor com elas. Não é à toa que os primeiros Red Pillers foram Rollo Tomassi, foram Stefan Lenu, e aí meio que eles deram caráter à Red Pill, e a Red Pill ela não tem caráter, ela é o fato. Como no filme, no canon do Matrix, não tem essa de caráter para a Red Pill. Ela é o fato de que existe um mundo fora da Matrix que ninguém enxerga, é só isso. Isso vale para as mulheres também, mas vale para todas as outras coisas. E quando um cara ele descobre a verdade feminina e toma uma postura em relação a essa verdade, isso não é Red Pill. Então se o cara descobre que as mulheres elas gostam de andar no carrossel para depois dos 30 a 35 encontrar um Miqueinha e fazer dele um boi enquanto elas traem ele e usam um pouquinho mais do carrossel, se o cara descobre que a ovulação oculta é um imperativo biológico para que elas traiam, se ele descobre telegonia e microquimerismo, se ele descobre misandria, genocentrismo e tudo mais, essa é a Red Pill. Agora, o que ele faz com a Red Pill não é necessariamente a Red Pill. O estado emocional dele não faz relação com a Red Pill. Então, se o cara ele escolhe sedução, não tem nada a ver com o fato. Tá? Ele só consumiu o fato. Então, se o cara ele escolhe entrar em depressão, também não tem nada a ver com o fato. O fato não vai mudar. Essa escolha dele não vai se comunicar com o fato. É ele que está se comunicando com o fato. Então, é por esse motivo que os Black Pillers estão completamente errados sobre o que é a Red Pill, né? Eles confundem Red Pill com Red Pillar. O Red Pillar é realmente o cara que usa Red Pill para seduzir mulher. Ou seja, é o cara que está em estágio de barganha ainda, né? Ele está tentando encontrar uma boa negociação. Já o Black Pillar, ele vem para positivar o mercado, geralmente, ou então para positivar a depressão dele. Porque o estágio de depressão, como o caráter do ego é de um farol, né? O cara ele vai projetar essa depressão no mundo.
Ele vai tentar positivar essa depressão de uma forma de mostrar que ele está certo, né? De que ele é o mais correto, de que a verdade dele é mais verdadeira, sabe? O ego, ele é assim, ele é uma criança de 7 anos. Lembra quando você tinha 7 anos? Que você queria vencer qualquer discussão com seu coleguinha de escola, você queria ser o maioral. Pois é, então a galera da Black Pill, ela vai tentar trazer uma roupagem nova para Red Pill, é claro, não só de uma forma oportunista para positivar o mercado também, que esse vai ser o do Lux Maxing, do VSM, ou seja lá o que for, ou seja, barganha também, né? Ou para o cara simplesmente se manter ali naquele estágio. Ele justificar a depressão dele. Ah, it's over, bro. Ah, não, eu sou manlet, eu sou dicklet, eu sou incel, eu sou isso, aquilo. E aí, logo depois da depressão, imediatamente depois, se o cara ele tiver culhão para sair dali, porque cada um desses estágios vai ficando progressivamente mais difícil de se sair, né? E eu não estou dizendo que os primeiros estágios eles são fáceis, eu só estou dizendo que vai ficando progressivamente mais difícil. Então, assim, tem muita gente presa na negação e a maioria das pessoas que quando tem o contato com a Red Pill decide não seguir em frente e ficar ali só na negação. Logo depois vem a raiva. A raiva é tradicional conservador, né? O sedente em fúria, fúria tradição, fúria não sei o quê, o cara que levanta a voz e que fica puto com a injustiça do mundo e com a injustiça do comportamento feminino, com o genocentrismo, com a misandria. Beleza. A raiva não muda nada, né? E sabendo disso, o ego ele entra em barganha. Barganha é uma tentativa de negociar. Ah, eu vou pegar aqui a minha menos rodadinha, assim eu me convencer de que é virgenzinha, tendo produto aí para fingir que é virgem. Eu vou aceitar, eu vou diminuir os meus padrões e tentar barganhar para voltar para Blue Pill, né? O Cypher, o estágio do Cypher ali. Que é aquela cena dele comendo bife, né? Ah, eu sei que o bife são sinais elétricos no meu cérebro que tudo é uma mentira, mas é uma mentira tão deliciosa. Então ele vai barganhar com o agente Smith para voltar para Matrix. Não conseguindo isso, ou mesmo conseguindo, mas vendo que é uma merda, ele vai pra depressão. E é aquele, né? Perdeu, cara, perdeu, já era. Nasceu feio, perdeu. Nasceu pobre, perdeu. Nasceu baixo, perdeu. Nasceu dicklet, perdeu. Nasceu manlet, perdeu. Nasceu umbrellet, perdeu, mano. Perdeu. Já era, mano. Se churrascar é uma questão de autopiedade, mano. Esse é o estágio, né? O estágio da depressão é a autopiedade. Não, mano, já era, mano. Eu só não me churrasco porque eu tenho medo, mano. E aí tem um pouco de barganha aí também, né? O cara, ele tenta barganhar até com a própria vida pra não se churrascar, porque o próprio ego ele também quer se manter, né? Então o ego ele quer sobreviver. Então ele vai tentar barganhar ali, porque ele sabe que o vale da depressão, do auto-churrascamento, vai acabar com ele. Então ele vai tentar se manter ali na situação de inércia, mas ele também não vai deixar o cara realmente, né, tirar a própria vida. Alguns conseguem passar disso e cometer um atentado contra a própria vida, outros só ficam ali mesmo, né? Flertando só, né? Bota o pezinho no abismo, opa, não, muito frio. E daí você entende a galera mais jovem que gosta de ficar com essa parada, né? E é um flerte perigoso porque uma hora vai, cara. Uma hora você fica olhando pro abismo, o abismo olha de volta e você fica em transe. E aí já era. Uma hora vai. É que nem aquela brincadeira de você ficar pondo aquela cadeira de plástico de bar, né, pra trás, tentando ver até onde você consegue chegar e namorando aquelas borboletas na barriga, né? Aquele frio na barriga que você tem quando você quase cai, mas volta. Uma hora você cai, meu brother. Uma hora você cai e já era. Só para no chão, né? Não tem como voltar. Então é por isso que a gente vê uma porrada de Black Pill que está flertando com o atentado à própria vida, mas eles não atentam. Ou seja, eles não diminuem, né? Porque é isso que eu digo. O cara que ele tá flertando com o autochurrascamento, mano, ele só quer atenção. Por que o cara que quer fazer isso mesmo, eu sei que isso aqui é um conteúdo sensível, mas tem que falar, né? O cara que quer fazer isso mesmo, ele vai e faz. E quando o cara vai e faz, ele deixa de existir, né? Ou seja, é menos um black pilado no mundo. Mas por que existe tanto black pilado? É porque o cara ele quer atenção. Ele ainda está num estágio de barganha, né? Ele ainda quer resolver o problema. Ele não quer simplesmente quitar do jogo. E, como eu disse, né? É muito mais fácil retornar aos estágios anteriores do que ir para frente, né? Os estágios posteriores são progressivamente mais difíceis. Então, quando o cara está ali no estágio da Black Pill, ele flerta muito mais com a barganha do que com a aceitação, que é o estágio posterior. Esse estágio da aceitação é o seguinte: é finalmente seguir o seu próprio caminho, é finalmente o MGTOW. E aí a Black Pill também tem um ódio enorme do MGTOW, não sei porquê, ou sei lá, uma insatisfação, enfim. Os vídeos do Tails e do
e do Witch Waffles, que são os Black Pills mais proeminentes do mundo, né? Não só da gringa, mas do mundo, eles são muito escarnecedores dos homens que seguem o seu próprio caminho, porque fica tentando tirar onda, né? Novamente, o ego, ele é uma parada que projeta para fora e para dentro. Se você está tendo alguma reação em relação a um fato, é porque o seu ego está se comunicando com esse fato. Se o ego não tem comunicação com o fato, você nem liga para ele, dane-se, é que nem as pedras da rua. O ego só presta atenção numa coisa quando tem demanda emocional para isso. E a galera ficou tirando onda no Kodama, né, porque ele falava muito dessa coisa de demanda emocional, que a demanda emocional é o que controla os seres humanos e é a resposta basicamente para toda a reação que a gente tem. E ele tá certo, porque a galera não me entendeu realmente. Mas eu vou tentar explicar isso aí melhor, já que ele tá tendo problemas aí para criar vídeos, né? Quem acompanha ele nas redes sociais sabe por quê. Então, eu vou tentar fazer o melhor que posso com o que eu sei. Então, assim, o homem que segue o seu próprio caminho, ele já passou da aceitação e ele não quer mais briga com ninguém, né? Ele não quer mais nenhuma reação e tudo mais. E a Black Pill, ela é, com o próprio ego, uma forma de engolir a tudo, né? E dizer, não, isso aqui é meu, isso aqui é meu. A minha verdade é mais pesada que a sua, a minha verdade é mais verdadeira. Você vê quando os caras falam, a Black Pill é uma verdade mais dura, né? Ou seja, literalmente se colocando como mais do que o próprio fato, o que não faz sentido. Então, a Black Pill ela é assim, ela tenta engolir tudo e dizer que essa é a verdade mais verdadeira. Você vê que tem vídeos do Witch Waffles e do Tails sobre isso, sobre justamente isso. Por que a Black Pill é melhor? Por que a Black Pill é isso e aquilo? Os caras, eles estão sob o controle do ego, que o ego ele quer tomar tudo pra si. O ego ele é uma criança de 7 anos. Sabe aquela criança de 7 anos que quer tudo? Aquela criança que quer dizer que o dela é melhor, que o grupo dela é melhor, que a turma dela é a melhor, que o brinquedo que ele tem é o melhor. Exatamente isso. Enquanto aqui, os homens que seguem o seu próprio caminho, eles tentam ajudar outros homens, né? Como o próprio Raccoon também falava. Ele fez vídeo sobre isso também, sobre os estágios, né? E ele diz que os homens que seguem o seu próprio caminho, eles estão na fase da aceitação, tentando puxar outros homens da fase da depressão, da barganha, da raiva e até da negação para o lado deles. Está tentando ajudar realmente. Só que o homem não quer ajuda. Ele quer se manter no estágio letárgico dele e, no máximo, tentar se resolver sozinho, né? E, como eu disse, eu já fiz vídeo sobre isso, né? E também falei que é compreensível que os homens se desconfiem de outros homens, porque geralmente é tudo concorrência. O homem só tenta trair outro homem, só tenta sacanear outro homem em relação à mulher, para ter acesso a mais mulher, então é por isso que o homem é desconfiado de outro homem. O homem ele já abaixa mais as guardas para as mulheres, não só por conta da neotenia, não só por conta do ginocentrismo, mas porque ele não vê um inimigo óbvio ali, né? Quando o homem olha para outro homem, ele vê um inimigo óbvio, ele vê um oponente óbvio, um cara que vai tentar roubar o harém dele, vamos pôr assim, né? Ou tentar sacanear ele, usar ele como trampolim para conseguir ascensão, para comer mais mulher. Já quando ele olha para a mulher, ele não vê isso, tá? Você tem que se forçar a ver esse tipo de coisa depois que você conhece a Red Pill. Mas naturalmente, quando você olha para uma mulher, você não vê um inimigo imediato, você vê um alvo, você vê um objetivo, alguém a conquistar. E aí o cara se aproxima, né? Porque um alvo, para você chegar a um alvo, você tem que correr até ele. Então as mulheres são um objetivo natural masculino, né? Natural. E aí depois que você chega na fase da aceitação, que é posterior à Black Pill, posterior à depressão, aí sim você vem com aquela postura. Olha, as mulheres são assim mesmo, elas tiveram que ser assim para que a humanidade prosperasse. É o que eu falo nos meus vídeos, inclusive. E como nos estágios do luto, depois que você perde um ente querido, quando você aceita que perdeu, cara, você finalmente consegue seguir a sua vida, né? Você finalmente consegue deixar a pessoa na memória, ainda respeitando a memória dela, é claro, relembrando em momentos de felicidade. Mas depois você consegue fazer o que precisa fazer, né? Ir para o trabalho, viver a vida, não ficar naqueles estágios. E aí a Black Pill ela tenta dizer que é o estágio da aceitação também. Não, nós aceitamos que somos uns merdas. Não, nós aceitamos que nós não vamos conseguir mulher. Não, nós aceitamos que somos incels. Então, nós aceitamos, cara, olha só. E a vida do cara tá completamente destruída. Você vê que o que ele projeta para fora é o que tem dentro, porque o ego é um farol. Então, se a vida dele só projeta negatividade, é porque só tem negatividade ali dentro. Ele só tem negatividade para mostrar, entendeu? Então, você pode fazer uma leitura completa de uma pessoa a partir de como ela se comunica com o mundo. A galera da Black Pill se comunica com o mundo de uma maneira muito negativa. É porque os caras só têm negatividade para mostrar. E é isso que faz a galera de fora achar que, por exemplo, os homens que seguem o seu próprio caminho e a galera que consome a Red Pill aqui, até a galera da Black Pill, é tudo frustrado, é tudo ressentido, é tudo raivoso. Não, esses são os fatos.
O fato é uma coisa, tá? A forma com a qual você se comunica com o fato é que é o grande problema. Então é por isso que quando a galera do Ocidente em Fúria, do Fúria e Tradição, seja lá o que for, a galera da Fúria aí, os Tradicon, fica levantando a voz nos vídeos e fica puto tentando mostrar alguma masculinidade que eles gostariam de ter, né? Porque eles acham que a masculinidade é isso, é o cara ser raivoso e tal, porque ele tá ali naquele período de barganha, tentando se encontrar. As pessoas veem aquilo ali e falam, tem alguma pendência naquele maluco. Dá pra perceber, você não precisa ser um gênio pra perceber isso. Aí o cara que vem na depressão, né, dizendo que é um bosta e que é mainlet e tudo mais, tem alguma pendência naquele maluco. O ego, ele só fala, ele só projeta o que tem dentro dele. É aquele ditado, né? Tudo o que o homem não conhece, para ele não existe. Se o cara não conhece a aceitação, ele não vai achar que a aceitação existe. Ele só vai mostrar o que ele conhece. É aquela coisa, não tem como você redigir um texto sobre o que você não conhece, o que você não sabe. Então o cara que tá mal, ele só vai mostrar que tá mal. E aí os criadores de conteúdo da Black Pill, eles tentam, obviamente, puxar o mercado pro lado deles de tal forma que eles são a verdade absoluta, né? Que eles são uma aceitação. Olha, venha pro meu lado, o mundo é negro, né? Aceite o mundo negro, aceite a depressão. E no fim das contas não tá ajudando ninguém, não tá ajudando ninguém. E, por mais que o Tails e o Witch Wafers eles também tenham conteúdos muito bons, a respeito do argumento, o estado emocional que eles liberam é a merda. Você vê, por exemplo, o vídeo dos vídeos do Tails, né? É sempre musiquinha triste, com letras tristes, é uma estética toda triste. Ou seja, ele sabe o que está fazendo, né? Ele quer passar essa forte emoção de tristeza, porque fortes emoções atraem mais público, entendeu? Por quê? Porque o ego só se comunica através das emoções, e o ego é muito facilmente manipulável por causa disso. Então ele sabe, a estética dele é essa. O Witch Wafers ele tem uma estética um pouco mais straightforward, né? Como é que chama? Mais direta e sem tanto background emocional. Então eu sou mais alinhado ao conteúdo do Witch Wafers por causa disso. Porque ele mostra os fatos, tá? Mas ele ainda comete o erro de atribuir Red Pill aos Red Pillers. Cara, os Red Pillers, eles fizeram uma escolha. Eles pegaram uma Red Pill e fizeram uma escolha, tá? Eles voltaram pra barganha. O Cypher. O Cypher, ele também consumiu a Red Pill, mas ele voltou pra Matrix, tá? Ele voltou pro ramo da sedução, vamos pôr assim. Então você vai dizer que só porque o Cypher é um traidor, toda a Red Pill é uma bosta? Óbvio que não, né, velho? Isso aí é uma das falácias de atribuição. É que nem aquela coisa dos homens que seguem o seu próprio caminho, né? Mesmo que 99,9% dos homens que seguem o seu próprio caminho sejam idênticos, você não pode atribuir a esses 1%, a esses 0,01% que sobraram, que eles são iguais ao resto. Porque todo mundo aqui é diferente. É que nem a Red Pill. A Red Pill ela é só o pai do conhecimento, né? O que as pessoas fazem com esse conhecimento não atribui valor à Red Pill. E esse é o erro do Witch Wafers. Inclusive ele fez vídeo justamente a respeito disso, né? Por que a Red Pill é uma bosta? Porque ele acha que a Red Pill é a barganha, só porque a maior parte dos caras que consomem Red Pill estão em barganha. Isso não faz sentido. E é claro, eu acho que ele sabe disso, e como outros criadores de conteúdo Black Pill, eu acho que eles fazem para positivar mercado, né? Porque a Black Pill é assim, minha verdade é maior que a sua. Os próprios consumidores da Black Pill aqui nos comentários, eles ficam dizendo isso. Black Pill é uma verdade mais dura. Você tá vendo como é que o cara tá no controle do ego? Os estágios do luto são o ego tentando se comunicar com o sofrimento. A aceitação é a liberdade, né, do ego. É o homem seguindo o seu próprio caminho. Porque, quando uma pessoa perde um ente querido, né, e entra nos estágios do luto, quando ela aceita que o ente já se foi, ela finalmente consegue seguir o seu próprio caminho. E é isso que a gente tenta dizer. É claro, como eu expliquei também no último vídeo, promovido aqui do canal, né, pelo Saul Bloom, muito obrigado, Saul, novamente. Quando a gente segue o nosso próprio caminho, o homem ele tem essa vontade de ajudar os outros, né, por causa daquela questão do companheirismo, de que nós evoluímos em caça, em guerra, e aí quando a gente vê um homem em apuros, a gente tem vontade de ajudar também. Isso só acontece quando não tem mulher na parada, como eu já falei, né, o homem ele só teve incentivo para ajudar outros homens em ambiente exclusivamente masculino, que é onde ambiente de trabalho, um ambiente de caça de guerra, lugares onde não tem mulher. Nunca vai haver mulher nesses ambientes, porque elas não evoluíram nesses ambientes, evoluíram nas tribos, né? Agora, quando os homens voltam para a tribo, a sociedade, a Matrix, aí fudeu. Aí não vai ter ajuda, aí não vai ter sororidade masculina, ou seja lá o que for como vocês quiserem chamar, né? Por quê? Porque tem mulher na parada. E toda vez que tem mulher no campo de visão de um homem, ele entra na misandria, tá? Ele entra no ginocentrismo e acabou. É por isso que eu digo que é um grande problema vocês estarem no estágio da barganha, porque tu fica vendo a mulherzinha bonita que a galera, esses produtores de conteúdo topo de funil, né, que como eu disse, não tem crítica nenhuma a eles fazem um excelente trabalho, porque a melhor Red Pill vem delas e os caras mostram ali pra tentar
fazer os caras que estão no estágio da barganha seguirem para o próximo estágio, né? Inevitavelmente a depressão ela vem. Há quem consiga pular, mas essas são as exceções. Então o grande problema dos conteúdos topo de funil, não criticando os criadores de conteúdo novamente, porque alguém tem que fazer esse trabalho, como eu já falei, né? E se não forem eles, seriam outros. Existe uma demanda para o estado emocional da barganha entre os homens e alguém vai suprir essa demanda emocional, porque isso gera visualização. E não só isso, é um conteúdo necessário, tá? O cara precisa ver o conteúdo de barganha para passar para o próximo conteúdo. E é como um funil mesmo, vai ter muito mais gente no estágio da negação, que são, sei lá, 99% dos homens, os blue pill. Logo abaixo vai ter muito mais gente no estágio da raiva, né, que são os tradicionais conservadores. Esses tradicionais conservadores são maioria no Brasil e no mundo, óbvio. Os homens que... Todo homem tá revoltado, né, com o mundo. Você vai na mesa de bar e você fala, o mundo tá errado, as mulheres agem errado, blá, blá, blá. Os caras estão nesse estágio de raiva. Logo abaixo vai estar o estágio de barganha, né? Os caras mostrando o profano feminino a partir de exemplos. E no fim das contas isso passa uma mensagem subconsciente de que evite essas mulheres. Tem algumas mulheres que são assim. Algumas agem dessa forma. Olha o que essa daqui fez. Evite esse tipo de mulher. Aí mais abaixo vai ter o conteúdo mais pesado, vamos pôr assim. A verdade mais dura, né? E aí vai ser esse conteúdo de que não tem jeito. Acabou, it's over, bro. E aí atribuíram a minha Black Pill por eu trazer essa coisa mais biológica que é determinismo puro. E a Black Pill ela é muito isso, né? Ela tem esse determinismo do VSM, ela tem esse determinismo do racialismo, tem esse determinismo da genética e blá blá blá. Você vê o Witch Waffles e o Tails, eles são muito pegados nisso aí, mas você vê que eles ainda estão na ótica ginocêntrica. Eles ainda estão na ótica do tipo, é deprimente porque eu não consigo atingir os padrões femininos. Por isso que o Tails ele tem aquela estética bem mais depressiva, né? Com aquelas músicas tristes e tudo mais, um filtro triste no fundo do vídeo e tal. E como eu disse, ovulação oculta, cara, telegonia, microquimerismo, o meu último vídeo aí sobre psicologia feminina, que foi o da baixa frequência, né? Tudo isso é Red Pill, isso não é Black Pill. Nunca foi Black Pill. A Black Pill é como você se relaciona com esses fatos. Canso de repetir, né? Perdoe ser prolixo, mas tem que ser, senão os caras não entendem. E aí, porque os caras se comunicavam com isso de uma maneira muito mais pesada, ou seja, com um pesar no coração, eles atribuíam o estado emocional do Black Pill a mim. E aí eu tive que gravar um vídeo nessa época que estava surgindo essa coisa da Black Pill, né? Que o Trunks ele trouxe essa coisa da gringa lá pra cá. E aí começou a surgir essa depressão, um monte de cara nos comentários dele, né? Dizendo, eu sou baixinho e careca. It's over for me, bro. Eu sou pobre, Trunks. O que eu faço pra comer gente? Cara, era assim mesmo. Até hoje é. O cara, ele tecia um enorme comentário sobre o VSM dele. Novamente, o ego, né? O ego, ele só gosta de falar de si. Então você vê aquele cara ali fazendo literalmente um currículo vitae, velho. Ele tava dando toda a ficha técnica dele. Nos meus vídeos ainda tem um pouco disso. O cara ele bota, eu tenho 1,70, ganho não sei quantos por mês, no VSM 8, sei lá o que. O cara bota qualquer porra lá, a forma com a qual ele se percebe, como o ego dele se percebe. E é por isso que a galera fica dizendo, né? Tem cara de 1,65 se achando 8, 9/10. Blá blá blá. Por quê? Porque o ego ele se percebe de uma forma muito diferente do que as outras pessoas percebem. Porque um farol é assim. Ele projeta o que tem de dentro pra fora, né? E aí quando bate no espelho, ele vai ver a luz de dentro e não de fora. Porque ela parte de dentro. Então, o ego dos caras é enorme, mano. Nossa senhora, enorme. E você vê ali que é uma barganha misturada com depressão, né? Tipo, eu sou abaixo da média, porém, eu quero saber o que eu posso fazer para maximizar os meus ganhos. Isso é ginocentrismo puro. Por quê? Porque a forma dele se maximizar é para atrair a atenção de fêmea. O cara não pensa se maximizar para ter mais acesso a outras coisas senão fêmea, né? Por quê? Porque o ego, ele também é uma ferramenta da Matrix, e o ego, ele é hedonista, e não existe hedonismo maior para o ser humano, naturalmente falando, exceto drogas sintéticas e outras coisas, senão o sexo. Tá? A natureza, ela pôs o sexo como a maior motivação do homem, porque, como, na verdade, né? Aumentando a libido dele, fazendo ele ter um prazer muito maior que a mulher durante o ato, metendo a famosa vasopressina, que o Yanni já explicou, né, na Química da Paixão, como os homens se apaixonam, eu também já fiz vídeos a respeito. E aí já sabe, né, o cara que ele não chegou no estágio da aceitação, ele não consegue buscar uma nova realidade se não estar em luto. Porque os estágios de luto, do 1 ao 4, eles são, assim, uma tentativa de lidar com a morte do ente querido. Mas o ente já se foi, mano.
E a galera da Black Pill, ela tenta trazer isso também, né? Tipo, já era, it's over, it's over. Mas os caras não aceitam. Eles não aceitam. Isso não é aceitação, porque a própria Black Pill, ela tenta vir com uma barganha para tentar recuperar o acesso a prazer, ao hedonismo. E é aquela coisa brilhante que o TFM falou, né? Ou você entende realmente as mulheres, ou você as quer. Os dois não dá. Depois que você conhece a realidade feminina, você para de querer elas. Você pode até continuar desejando, mas não vai querer mais. É que nem aquele ditado também, né? Mulher é igual cozinha de restaurante. Depois que você conhece, você não quer mais comer. Você pode até desejar, você pode até querer ir naquele restaurante porque a comida é uma delícia, mas você já não quer mais porque é nojento, né? Então, é exatamente isso. A galera da Black Pill ainda tá na barganha do tipo, como é que eu posso fazer ali para entrar na brecha da armadura, sabe? Onde é que eu encontro um caminho para me maximizar, diminuir talvez as minhas exigências, aumentar o meu valor e conseguir a melhor negociação possível. E se tem um cara da Black Pill que está dizendo que ele está tentando trazer os caras para o lado da aceitação, ele está errado. Porque ele tem que mudar de nome, no mínimo, né? Porque tem muitos e-mails que eu recebo de caras assim, não, a Black Pill ela é o último estágio e blá blá blá, porque é quando o cara finalmente aceita. Não, mano. Não é o último estágio. O último estágio da aceitação é o homem seguindo o seu próprio caminho. Por quê? Porque depois que você aceita que o seu ente já se foi, que nesse caso as mulheres, elas são do jeito que são, você finalmente consegue seguir o seu próprio caminho. E isso é o MGTOW, não é Black Pill. MGTOW não é Black Pill, porque o cara não consegue seguir o seu próprio caminho em depressão. É simples assim, a depressão não dá vontade de fazer nada, cara. Você só fica ali tentando remoer o sofrimento ou barganhar para voltar. Né? Voltar para o estágio da barganha, da negação, da fúria, seja lá o que for. Então o estágio da depressão ela não automaticamente leva para a aceitação. É o estágio imediatamente anterior, ou seja, você geralmente tem que passar pela depressão para ir para a aceitação. Não que ela leva até a aceitação, é o estágio anterior, cara. E é por isso que tem muitos caras assim que não passaram pela Red Pill Rage. Teve um cara que não passou pela Red Pill Rage. A emoção dele é assim, o estado emocional dele não teve com isso, né? E tipo, tem alguns caras que passaram uma semana de Rage e depois foram direto para barganha, ou direto às vezes para depressão, ou direto para aceitação. Tem caras que são assim, mas esses são exceções. Esses são exceções puras e a exceção não cria regras, a gente sabe muito bem, não deve ser levado em consideração. Mas tem cara que consegue. Então, um não leva ao outro, né? O estado imediato anterior. E quando você aceita, você finalmente pode se libertar, cara. Você finalmente pode seguir o seu próprio caminho. Isso não é Black Pill. Isso é seguir o seu próprio caminho. E, novamente, nomenclaturas não significam nada. Não quer dizer que você, por ser MGTOW, é superior ao Black Pill, ou Black Pill é superior ao MGTOW. Cara, para com essa coisa de ego, chega desse negócio de tipo, minha verdade é maior que a sua, nós estamos certos, nós estamos errados. O que a gente quer aqui é realmente levar um máximo de caras para a aceitação, porque só assim que os caras conseguem desenvolver um novo propósito, para melhorar de vida. Eu tô disposto a fazer o que eu puder para fazer os caras melhorarem de vida. E, enfim, é isso, cara. Não tem essa também de virtue signaling, né? Sinalizar virtude dizendo eu estou fazendo melhor para os homens, minha verdade é maior que a sua, eu. Novamente, ego. Então, assim, eu espero que eu tenha elucidado também, né? Mais um vídeo elucidando as coisas aqui. A vocês que acompanharam até o final, vocês que são exceção, né? 10 a 20% que chegam até aqui. Desejo a vocês sabedoria e consciência sempre. Aqui é o Coruja do Carvalho. Um forte abraço e até mais.